Começando a nossa maratona Inspirar. Galera, para você que tá caindo aqui de paraquedas esse vídeo que eu tô fazendo aqui, cara, essa é a maratona Inspirar. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou um dos fundadores da Motivação Palestra, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. E essa semana eu resolvi criar uma maratona, a Maratona Inspirar. E por que tem esse nome, Maratona Inspirar? Tem esse nome porque eu estava pensando, no cenário de palestras tem muito essa vibe, né, de eu quero inspirar pessoas, eu quero ajudar pessoas a fazer as coisas, os objetivos delas acontecerem. E eu fiquei curioso e eu fui atrás. Por que as pessoas falam que inspira pessoas, né? Por que esse termo, inspirar pessoas? E aí eu liguei, eu faço meditação também, e aí na minha meditação sempre repete, né? Inspira, respira. Inspira, respira. E aí eu liguei os pontos e eu fiquei pensando, cara, será que inspiração, inspirar pessoas tem a ver com inspirar? E eu achei umas informações muito legais, porque eu fui atrás dessa ideia. Por quê? Qual é a conexão? Qual é a mecânica que tem a inspiração no nosso corpo? Quando a gente faz isso, o que isso causa no nosso corpo? E eu achei algumas informações muito legais. Quando você inspira, você está levando basicamente oxigênio para dentro do seu corpo. No seu corpo tem uma molécula que se chama ATP. E essa molécula, a função dela é se alimentar do oxigênio que você acabou de inspirar e distribuir esse oxigênio pela sua corrente sanguínea para as células do seu corpo. E essas células do seu corpo te possibilita fazer ações básicas, como o ato de quando você estufa o peito, a contração muscular que o seu pulmão faz quando você inspira, por exemplo. Isso daqui, ó. Ou seja, a inspiração leva energia para que o seu corpo funcione. E eu conectei os pontos e eu falei, caramba, quando um palestrante dá uma palestra motivacional, uma palestra de liderança, que é o assunto que o Alfredo Rocha, o nosso convidado de hoje, é especialista, ele está levando oxigênio para o espírito das pessoas que estão assistindo, ouvindo a palestra dele. Ele está levando energia para o espírito daquelas pessoas. E eu percebi que a inspiração metafórica, né? O inspirar metafórico é tão vital quanto o inspirar literal, o inspirar físico. E eu quero chamar esse cara para conversar com a gente hoje, Alfredo Rocha, um dos palestrantes mais experientes do Brasil, o palestrante que falou, eu vou pedir para ele falar isso direitinho na live, me cobra, viu, Alfredo? Mas é o palestrante que falou para mais pessoas no Brasil, 3 milhões de pessoas. Vou colocar ele aqui na live e a gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo agora. Deixa eu convidar ele aqui. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? E aí, Opa, Lucas? Alfredo, tudo bem? Tudo bem, sim, tudo legal. E você, tudo bem? Maravilha, maravilha. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem, sim. Eu botei o fone, que o meu celular está um pouquinho com problema de som. Tá chegando legal o som aí? Tô ouvindo perfeitamente. Tá show de bola. Muito bom, então. Bom estar com você Alfredo, aí, né? Falando sobre esse tema tão legal que é o mundo das palestras, né? isso aí. E Alfredo, eu tava aqui apresentando você pra galera aqui no comecinho da live, mas eu queria que você fizesse isso. Eu queria que você falasse aí sobre porque o que a gente vai falar aqui é praticamente isso, né? Sobre a jornada das pessoas que estão aqui falando na live, na live com a gente sobre
a jornada dessas pessoas aí no mercado de palestras, no mundo dos palestrantes, e você é um cara que já tem uma experiência monstruosa nesse mercado, né? São 30 anos. Eu estou há bastante tempo, né, Lucas? 30 anos. Então a gente já viu muita coisa, né? Mas você sabe que as coisas estão a todo momento se transformando, a todo momento mudando, né? Há Uhum. 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer palestras, para você fazer um curso, para você ser palestrante há 30 anos atrás, você precisava ser fera em oratória. Então você Uhum. precisava fazer cursos de oratória. Hoje, por exemplo, se você está começando a fazer palestras, você precisa saber mexer no OBS Studio. É um pouco diferente. Quer dizer, percebe? Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, você não está podendo hoje falar para grupos de pessoas ao vivo. Então, o Sim. OBS Studio hoje, ele é mais importante para quem está começando no mundo das palestras, talvez, do que fazer um curso de oratória, né? Eu confesso a Uhum. você que oratória eu já estou craque nisso. Agora, o OBS Studio eu estou aprendendo, logo, logo eu vou ficar bom também. Então, Então, enfim, tá até aí um uma mensagem. palestrante de 30 anos de carreira está sempre aprendendo, né? Ou seja, o que você fez, eu sempre comento isso nas minhas palestras, viu, Lucas? O que você Uhum. fez no mês passado, dia 5 você já recebeu, acabou tudo, zerou tudo. Sabe? O que Uhum. conta, Verdade. isso quando eu falo dentro das empresas, né? Então, Uhum. eu sempre falo para os funcionários dentro das empresas, tudo que você fez, parabéns para você, você tem o seu mérito, celebre, comemore, só que acabou, dia 5 você já recebeu aquele salário e a vida continua. E o O palestrante é a jogo mesma começa de coisa. novo. O Uhum. jogo começa, e o palestrante é a mesma coisa, viu, Lucas? O palestrante, eu sempre digo, a única palestra que conta é aquela que eu vou fazer naquele momento, né? Então, a Uhum. gente tem que tomar um cuidado 100% danado. presente, né? Presente, é o presente que conta, né? Não dá para ficar sentado, né? Deitado em berço esplêndido, contando, ó, tenho 30 anos de palestra, sou o palestrante mais assistido do Brasil. É a minha história. 3 milhões Uhum. de pessoas me assistiram ao vivo, né? Agora, essa é a Caraca. minha história, então isso é legal, mas isso não vai validar a minha continuidade, né? Eu preciso a cada dia, a cada momento, a cada palestra, provar que eu estou aí antenado com o mundo novo, com as ideias do Uhum. momento, né? E Uhum. principalmente com as necessidades da empresa, né? Mas é Sim, muito até porque gostoso, né? se não tiver, você não faz 30 anos como palestrante. Esse é o desafio. E vai a primeira mensagem. A primeira mensagem é essa: para você ficar 30 anos como palestrante, sendo um dos mais contratados, no mundo corporativo, com certeza, Uhum. dentro das empresas, né? Porque existem. Uhum. Você trabalha com palestra, Lucas, você sabe, você tem uma empresa excelente aí de palestras, com uma equipe excelente que te acompanha aí, né? Que é a Motive e Obrigado. Ação. Você sabe Uhum. que tem ali palestrantes de todo jeito, de todo estilo, né? De toda forma, né? Verdade. Eu sou palestrante do mundo corporativo. Eu sou Uhum. palestrante dentro das empresas, né? Uhum. Então, dentro das empresas, você tem que a todo momento aí estar falando, né, aquilo que um briefing te mostra, né? Aquilo que o Uhum. bate-papo com o diretor da empresa, com os recursos humanos, te dá os caminhos, né? E dentro do seu Sim. tema, aí você vai trabalhar aí as suas características, o seu jeitão, né? Para ficar 30 Aham. anos também no mercado, você tem que ter um jeitão aí que o pessoal goste, né? Sim, sim. Alfredo, cara, eu tô até com o meu caderninho aqui, tô com a caneta hoje que eu quero anotar todos os insights aí com você. E eu queria, você estava falando aí sobre como era 30 anos atrás para você ser um palestrante, você tinha que dominar a oratória. Hoje as coisas não são tão como era naquele tempo. Oratória talvez não seja o requisito principal, como você mesmo disse. E eu queria conhecer e queria também que o pessoal conhecesse um pouquinho mais com detalhes da sua história. E, principalmente, eu queria começar lá antes da sua primeira palestra. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi? É bem fácil, né? Eu sempre trabalhei. Bom, quando eu comecei a pensar em fazer palestras, eu era Uhum. vendedor, né? E o vendedor Ah, fala muito, né? O vendedor uhum. fala muito.
Então, na época, eu fazia venda, aquela venda door to door, né? A venda porta a Hum, porta, né? uhum, Então, aquela venda que iniciava a partir do nada. Às vezes você nem conhecia a pessoa. Você passava na uhum. rua, olhava o nome da plaquinha lá, ou perguntava para alguém qual o nome do dono daquela empresa. E a gente chegava ali, Caramba. bom dia, senhor, né? E aí começava o argumento de vendas. Então, como eu venho da área de vendas, já é uma área que a fala, a comunicação é Uhum, necessário, né? Então aí já foi um estímulo para a palestra. E o segundo motivo também que me inspirou a ser palestrante é que aham. eu trabalhei vendendo informação, vendendo Hum. conhecimentos, vendendo ideias. Você Eu trabalhava com vendi o quê? então, eu vendi um pouco de livro no começo, depois, Uhum, logo na sequência, chegou no Brasil, no começo dos anos 80, um programa de uma empresa chamada SMI, Success aham, Motivation Institute, que era uma pasta, uma mala, uma maleta, né, uhum. contendo fitas cassete. E dentro dessas fitas cassetes, ao invés de música, tinha livros condensados, resumos de livros. Caramba, que legal. Por exemplo, hoje está na moda aí os chamados, né, audiobooks, né? Mas Sim. chegou no Brasil aí no meados para o final dos anos 70 e eu tive a Aham. felicidade de conhecer ali no início dos anos 80 esses livros, a gente chamava na época os livros que falam, né? E ali, Caramba, que legal. como tinha dentro dessas fitas cassete resumo de livros maravilhosos, e para Uhum. vender, o vendedor tem que conhecer muito bem o produto para ele vender, não é isso, Lucas? Ah, aham. Então, o que aconteceu? Eu tive que me aprofundar naqueles livros, nasquelas ideias, né? E Que ali eu legal. E aí você conheci ganhou de dois grandes lados. Você obras. ganhava vendendo e você ganhava conhecimento ouvindo. É isso aí, então é Que isso aí. legal. Para eu vender o produto, eu tinha que conhecer a fundo o produto. Aham. Então eu ouvia aqueles livros, aí eles entravam na minha cabeça, e a Uhum. oratória de você ter que como vendedor, falar, aí juntou as duas coisas. Uhum. E aí iniciou o mundo das palestras, né? Eu tenho a felicidade, o prazer, a honra, né? É gostoso você participar do início, né, de uma profissão, do início de um mercado, né? E eu tenho a Aí que eu quero felicidade, chegar. Aí que eu né? quero chegar. Primeiro, antes de mais nada, eu vivo praticamente a mesma coisa que você está falando que viveu aí na sua jornada de vendedor, porque aqui na Motive, a gente vendendo as palestras, eu acabo absorvendo um monte de coisa de palestrantes também. Então não é o audiobook, mas no meu caso são as palestras que eu absorvo e tipo isso agrega de uma forma monstruosa para o meu desenvolvimento pessoal, né? E aí Ah, isso possibilita que a gente venda melhor também. É basicamente a mesma mecânica que você passou, né? com certeza, né? Você trabalha aí com a sua matéria-prima é o conhecimento, né? A matéria-prima são Uhum. as ideias, né? E você Sim. precisa entender, saber o que cada um fala, né? E nessa Uhum. busca de entender e saber o que cada um fala, você está se enriquecendo, né, Lucas? As ideias, Exatamente. a gente é rico no mundo de hoje, baseado no conhecimento que a gente tem. Se você tem um Uhum. conhecimento legal, se você tem boas ideias, você está rico. Senão você está Uhum. perdido no mundo de hoje, tá? Vai, Sim, vai ser, vai ser sim, muito difícil para quem não tiver aí os conhecimentos e as ideias adequadas, né? sim. Show de bola. Alfredo, naquela época, antes da sua primeira palestra ali, tinha algum palestrante que era o palestrante de destaque do mercado? Você falou que era bem o início da profissão no Brasil, mas já tinha algum destaque, alguma coisa desse tipo? Olha, os destaques que existiam na época, você tem aí, você tinha na época duas linhas de Tá. palestras. Já existiam os palestrantes in companies, esses Uhum. treinamentos que você vende em company, e aí você vai Uhum. encontrar aí o professor Gretz como um grande pioneiro, né, das palestras Uhum. em companies, que está até Isso hoje aí anos na 90, ativa. né? Não, isso aí é nos anos 80 ainda. Caraca. Nos anos 80. Então, aí você tinha lá no final, nos anos 80, lá o professor Gretz já Uhum. fazendo as suas palestras, né? E você, no In Company, e nas Sim. palestras abertas, né? As chamadas palestras abertas, os congressos, você tinha o professor Otton,
que é o grande pioneiro. O professor Otton, provavelmente, o professor Otton César Barros Almeida é pouco conhecido dentro aí dos palestrantes de hoje em dia, mas é um grande pioneiro. Se você é palestrante e um dia cruzar com o professor Otton, aperte a mão dele e fale para ele, professor Otton Barros, obrigado, hein? Porque o Otton, as primeiras palestras do Otton foi lá em 1980, 80. Então, Caramba! Então estava começando, 81, 82, aí começou a pegar fogo. Eu comecei a depois vender palestrantes, e eu fui um vendedor das palestras do professor Caramba, Otton. que legal. Eu fui um vendedor. E aí, na época, você tinha, né, o Reinaldo Polito, que inclusive é meu amigo até hoje, e o Polito é fantástico. Eu sempre digo para o Polito, o Polito mora em São Paulo, ele é de Araraquara. Eu sempre, quando eu encontro ele, eu digo o seguinte, ó, São Paulo tem alguns pontos assim chaves, né? Tem o Parque Ibirapuera, tem o estádio do Pacaembu, né? Você tem coisas maravilhosas assim que marca São Paulo. E como palestrante você tem o Reinaldo Polito aí na área da oratória, né? Então você tem ali o Reinaldo Polito na área da oratória, você tem o professor Gretz aí, né? E depois você tem aí o Otton Barros, que é o pioneiro número 1. Depois vem aí o Marins. Foi quem pavimentou, né? Depois vem o Marins, depois eu e o Marins começamos mais ou menos ali, né? Eu comecei minha carreira como palestrante profissional em 1990, apesar de já em 87, 88, já fazia algumas palestras. Mas em 1990 eu comecei minha carreira como palestrante profissional. Então, ter vendido os palestrantes também me ajudou muito. O professor Maurício Góes, outra pessoa que eu não posso esquecer dele, o Maurício Góes, gente muito também pioneira lá atrás, o Zé Augusto de Moraes. São gente que não estão aí, sabe, Lucas? Na grade, no momento, mas são gente que foram fundamentais, principalmente para os mercados de palestras abertas, que é diferente do seu mercado. Por exemplo, você vende palestrantes para empresas de eventos, não é isso, Lucas? A gente vende para eventos corporativos. Então, mas vocês agências de eventos em dentro pra... e contato. Às vezes eu lembro que vocês me venderam há um tempo atrás aí, vocês me venderam para uma empresa de eventos. Quer dizer, então no Brasil hoje acontece bastante, eles também entram em contato, verdade? Entram em contato. Hoje você tem muitas empresas de eventos. Então, essas empresas de eventos é um outro mercado. Você tem os in-companies e você tem as empresas de eventos. E eu comecei a minha carreira aí. Eu mesmo. E dentro disso eu queria até falar com você daqui a pouco sobre essa questão das agências de eventos, Alfredo, porque você que trabalhou como vendedor é quem pode falar com a maior propriedade sobre como posso chamar, os personagens de venda, né? O decisor, o influenciador, e na maioria das vezes esse cara, a agência de eventos, é um influenciador para um fechamento, só que o decisor é a empresa, né? O cara que está promovendo esse evento final. E às vezes fica difícil para o palestrante, às vezes até para a gente, agências de palestrantes também, que estamos falando com uma agência de eventos, a conseguir calibrar a indicação do palestrante certo, porque muitas vezes esse influenciador não tem todas as informações. Então eu queria falar com você também daqui a pouquinho sobre essa parte dos personagens dentro do processo de vendas, mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria voltar de novo lá para o comecinho. Você estava comentando que trabalhava como vendedor, depois passou a trabalhar como um vendedor de palestras, é isso? Essa que é a sequência? Exato, a sequência é essa, né? Depois eu comecei a vender, depois que eu saí da venda das fitas cassetes, né? Os livros que falavam, né? Eu comecei a vender palestrantes, vendi o Maurício Góes, vendi o Otton, então o professor Maurício Góes, professor Otton, e ali promovendo eventos pelo Brasil afora. Aí, em São Paulo, para você ter uma ideia, em 1984, faz um tempinho, e aí eu era vendedor do professor Otton, né? Em 1984, nós como vendedores, o professor Otton como palestrante, nós botávamos 1.015 pessoas no teatro Elis Regina, ali no Palácio Sem internet, né?
Era porta a Caraca! porta. Bom dia, senhor. Bom Era dia, outro senhora. cenário, era Era outro outro cenário. cenário. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Caramba! E o mercado no passado, Lucas, ele não tinha a mente aberta como 81, 84. O Acho que empresário não travou. tinha. Voltou. Opa, voltou. O Voltou. empresário não tinha a mente aberta para eventos como o empresário tem hoje. O empresário não tinha consciência, né, de que palestras poderia ajudar o negócio dele como ele tem hoje. Então, a gente começou a quebrar barreiras. Mas era uma equipe de vendas muito forte. E o professor Otton era um excelente palestrante, fazia palestras e dava o chamado repique, né? Aquele palestrante que o cliente vê, porque você trabalha com eventos, você sabe, tem alguns palestrantes que são aqueles palestrantes que as pessoas querem ver, né? Porque alguns palestrantes, inclusive, são celebridades, né? São celebridades. Tem vários tipos de palestrantes, né, Lucas? E tem o palestrante que é conhecido da mídia, tem o palestrante que é celebridade, né? Então, as pessoas querem ver e vão lá e ver. E tem o palestrante que é escritor, e tem o palestrante que é palestrante mesmo, ele vive de palestras. Então, esse palestrante, ele dá o show, né? Ele dá repique, né? Você vê o professor Gretz está até agora aí, tantos anos, né? A Leila, que você vai entrevistar, é toda gente que o pessoal vê, gosta e quer ver de novo, né? Então, é verdade. Esse é o desafio para você que quer ser palestrante. Você precisa que as pessoas te vejam, mas queiram te ver de novo, né? Esse é o desafio. Aí, galera, tá aí a dica, viu? Primeira dica, você precisa que as pessoas queiram te ver de novo. Alfredo, como começou a pipocar as suas palestras? Foi depois que você começou a vender palestras, uma oportunidade surgiu, ou você se lançou para essa carreira? Como é que aconteceu isso? Como eu disse a você, lá nos anos 80, né, as coisas eram mais complicadas. E depois de ter trabalhado já vários anos, né, vendendo palestras, eu adquiri o know-how de vender palestras, né? Eu aprendi a vender palestras, né? E aí, em 1990, em maio de 1990, vai fazer agora, nesse mês de maio, 30 anos, eu saí na rua, eu mesmo vendendo eu. Você imagina. Caramba! No começo da minha carreira, nem minha mãe acreditava que eu ia fazer sucesso fazendo palestras. Então, ninguém. Então, como eu já era vendedor, já conhecia o mundo das palestras, já tinha vendido outros palestrantes, eu simplesmente peguei um papel, ali uma folha de sulfite, né? A gente chamava na época de papel de pão, coloquei ali, né? O primeiro curso que eu vendi, meu mesmo, foi um curso de vendas, porque eu era vendedor. Então, eu saí vendendo, saí vendendo as minhas palestras. Né? Então, em 1990, eu mesmo tirava xerox dessa folha de sulfite, ali tinha um conteúdo programático, né? O curso era curso de motivação e vendas, falava de motivação e de vendas, e saía na rua. Como eu vendia os outros palestrantes, eu saía na rua, eu mesmo vendendo eu. Bom dia, senhor, meu nome é Correia, e creio que trago boas notícias para o senhor. O senhor tem 5 minutinhos? E mandava a brasa, né? O meu nome é Alfredo Na porta das Correia empresas. Rocha. Na porta das empresas, nas cidadezinhas do interior de São Paulo. Caramba, que legal. Nas lojinhas, olhava a loja, entrava, bom dia, vai acontecer uma palestra de vendas, estou vendo que o senhor tem uma equipe de vendas aqui, e sua equipe não pode perder, nós vamos falar de motivação, de técnicas de vendas, e tal e coisa e tal, e vai ser um sucesso, vem com a gente. E alguns, Lucas, eram curiosos, queriam que eu falasse mais do palestrante. Mas fala quem é esse Alfredo Rocha, né? Porque eu me apresentava como Correia, né? Eu falava para as pessoas, né? Boa noite a todos, meu nome é Correia e creio que trago boas notícias. E o meu nome é Correia também, porque o meu nome é Alfredo Correia Rocha. Então eu tirei o Correia como vendedor e o Alfredo Rocha para palestrar. E então eu me apresentava como Correia. Bom dia, meu nome é Correia. Senta, Correia. E eu sentava ali, batia o papo, falava e chegava a hora do palestrante, né? Palestrante prático, vendedor também. Vai falar de uma maneira simples, linguagem de beira de fogão, fogão de lenha, tá? Sabe aquele papo de fogão de lenha? Todo mundo vai entender, linguagem de beira de fogão. No interior de São Paulo, o pessoal entendia esses papos.
e todo mundo vai Que entender a legal. palestra. E alguns queriam saber, e esse Alfredo Rocha? Eu não falava que era eu falava, olha, o senhor vai ter uma surpresa lá na hora. O senhor vai ver, o senhor vai ficar surpreendido. E eu não Entendi. falava que era eu. E eu dizia o seguinte, inclusive, se o senhor não gostar, ele devolve o dinheiro para o senhor na hora, em espécie. Caraca, garantia forte. Era assim, né? E assim Uhum. começou a carreira, né? E quando ia E à quais noite... eram as dificuldades naquela época, Alfredo? Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade em se divulgar, em ganhar credibilidade, em ser contratado, mas a gente está falando de uma época que não tinha internet. Se é difícil hoje, É, imagina antes. Me as fala dif- sobre algumas dificuldades daquela época. Bom, a dificuldade primeira de todas era essa, onde o empresariado, né, o comerciante, né, os donos das lojas, né, que eram os meus clientes principais, porque eu falava de vendas, né? Então os Uhum, lojistas eram os meus clientes principais. A dificuldade uhum, era justamente o lojista ter essa consciência de que treinamento não era custo, e sim uhum. investimento. Havia uma dificuldade muito grande. Ele imaginava, por exemplo, que investir R$ 100, né, numa pessoa era gastar R$ 100. Caramba. Então a gente tinha que mostrar para ele que aqueles R$ 100, sabe? Ele já Uhum. tinha pago aqueles R$ 100, várias vezes aqueles R$ 100 tinha saído já do bolso dele. Mas de que maneira? Ah, De que aham. maneira? Um cliente que entrou e saiu de mão abanando. Sim. Percebe? Então a gente tinha que mostrar para ele, provar para ele que aqueles R$ 100 que ele ia investir no funcionário, o funcionário ia trazer de retorno para ele, através de um Uhum, atendimento que encantasse o cliente e que fizesse o cliente comprar na loja dele e não na uhum, concorrência. Aqueles R$ 100, ele ia voltar para o bolso dele de uma forma que esse vendedor ia conquistar esse cliente ao ponto desse cliente voltar a comprar na loja dele. Então você tinha que mostrar tudo isso, que não era um custo de R$ 100, era um investimento que se pagaria por si só. Que se ele não comprasse o curso, ele já estava pagando o curso sem receber o curso. sim. Percebe? Então, Sim, sim. essa era a primeira grande dificuldade. Essa era a E primeira era, grande dificuldade. sem falar que a gente está falando de um perfil de contratante de palestras totalmente diferente de hoje, né? Um perfil muito mais pragmático, um perfil muito mais vendo investimentos como gasto, como você acabou de falar, né? E veja bem, era um mercado que estava iniciando, então a gente Hum, estava desbravando o mercado. uhum, Agora, hoje você vê, como eu disse, você é uma empresa de eventos. As empresas têm consciência hoje que o é treinamento, verdade. ele é um meio Uhum, para se atingir um fim, né? uhum. As empresas sabem que o treinamento é um veículo. Sim. Por exemplo, você sai de São Paulo e você vai para o Rio de Janeiro. Você vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, você pode ir de várias maneiras. Você pode ir a pé, Hum, caminhando, vai demorar vários dias. Você pode ir de bicicleta, você pode ir com um carro, mas você pode ir com um carro velho, que pode quebrar na estrada. Mas você pode ir com um uhum, carrão, com ar-condicionado. Você pode ir de avião, sabe? uhum. Então, você vai chegar no Rio de Janeiro, mas você vai chegar de que jeito? Treinamento é a mesma coisa. O que é o treinamento? Treinamento, por exemplo, nós vamos viver um momento agora recessivo no mercado. Nós vamos Sim. viver um momento de recessão de novo no mercado. Que não é nenhuma surpresa para nós. É. Nenhuma Já estamos surpresa. vivendo, né? Nós já estamos vivendo e não é nenhuma surpresa para nós. Então é normal. Agora veja bem, Uhum, como é que você vai chegar nas suas metas? O treinamento ele ajuda você a chegar no seu objetivo. O treinamento é um veículo que ajuda você a chegar no seu objetivo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais uhum. gostosa. Uma coisa é você ir para o Rio de Janeiro, sabe, com um carro sem ar condicionado, com sol quente, tá certo? Outra coisa é você sentar num carro, fecha o vidro, liga o ar. Você vai e chega Aham, lá descansado. Um carro sim. com seguro, com motor possante. O que o treinamento faz? O treinamento ajuda a empresa a chegar no objetivo dela de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. E isso tinha que Rápida, convencer. muitas vezes também. Mais E rápida. outra coisa também, Alfredo, eu vejo que hoje um movimento muito interessante é que não são só as empresas que entendem que o treinamento
ajuda, que o treinamento ele é um veículo para ajudar ele a chegar de uma forma mais rápida no objetivo. Eu vejo que os colaboradores também entendem isso. E muitas Opa. empresas, eu vejo na pele lá na Motive, que muitas empresas contratam palestrantes, além de capacitar, para capacitar o time deles, para mostrar para o time deles que eles se importam em treinar esses caras, né? Opa, é isso aí, é valorização, né? Valorização, Para exatamente. você ter uma ideia, nos eventos abertos, só para deixar claro, evento aberto é quando existe um congresso de vendas, um congresso Uhum. de motivação, um congresso de liderança, e as empresas compram, ao invés de levar o palestrante para dentro da empresa, a empresa compra cadeiras, compra lugares nesse auditório, né? Para você ter uma Uhum. ideia, tem funcionários que quando a empresa não paga, ele paga do próprio bolso, Lucas, para Uhum. ir naquele evento assistir a palestra. Então o funcionário sabe da necessidade. E quando a empresa paga, o que acontece? Esse funcionário, ele valoriza a empresa também. Porque Uhum. não deixa de ser, o treinamento não deixa de ser um benefício que vai além do salário, né? Claro. Um benefício de valorização humana, né? Isso conta Uhum. demais. Aquela ideia de que você vendia livros e ouvia aqueles livros que falavam para poder vender melhor e se capacitava com aquela informação, também meio que se encaixa aqui, né? O funcionário vê que, caramba, os caras estão me capacitando, é um bem que ninguém vai poder tirar de mim, porque está guardado aqui, não dá mais para Uhum. sair daqui. E isso eu acho que é uma coisa que eu fiz um podcast, aliás, abrindo parênteses aqui, com o Cauê Oliveira, é o diretor de Uhum. educação corporativa da Great Place to Work, a empresa que ranqueia as maiores do Brasil, e ele estava Uhum. falando justamente nisso. Quais são os componentes que transformam uma empresa numa das melhores empresas para se trabalhar? E essa preocupação em capacitar as pessoas do time está muito dentro, e as pessoas do time estão cada vez mais vendo isso como um bem. Porque eu acredito também que ao longo dessa sua carreira, dessa sua jornada, você também deve ter passado por um momento em que as pessoas, os colaboradores, não entendiam aquilo como um bem. Aconteceu isso? Chegou ou não? Ah, muito. Olha, eu diria para você, Lucas, dependendo da empresa, porque não são todas Uhum. as empresas que têm a mentalidade ainda hoje para treinamento. Aham. Inclusive, é uma crítica muito forte que eu faço ao comércio. A indústria Tá. está totalmente conscientizada, mas às vezes Uhum. o comerciante ele acaba reclamando muito, o comerciante ele acaba dizendo que está difícil, que está complicado, mas muitos comerciantes, principalmente o pequeno comércio, né? O pequeno Uhum. comércio, ainda não tem essa consciência. E tem muitos funcionários, tem muitas pessoas também, né, que ainda hoje a empresa às vezes quer investir nele, e ainda tem Uhum. algumas não, tem muitas pessoas ainda que acham que aquilo é uma perda de tempo, que ele vai, Uhum. aquele sábado ele poderia estar com a família. É verdade. Pô, realmente, claro, pô, esteja todos os sábados com a sua família, porque treinamento não é todo sábado, é um sábado no ano ou Uhum. dois às vezes, né? Mas tem muitos funcionários também que não têm essa consciência. Mas é raro, Aham. hoje muito mais raro. Mas lá no passado era muito complicado. Lá no passado, Caramba. nossa, você tinha que. Eu lembro quando eu mesmo vendia as minhas palestras, e aí o dono da empresa comprava a ideia, ele falou: beleza, agora vai lá e fala para o meu pessoal, quem quiser ir eu pago. E aí a gente ia Aham. lá falar com o pessoal. E muitos não queriam nem saber, né? Alguns até se sensibilizavam ali na hora que a gente Tá. passava as ideias. Mas Aham. está mudando, né? Mudou muito, porque hoje é Sim, isso aí que você falou, né? Ideias é sobrevivência deles. E isso também sim. é valorização, né? A pessoa Uhum. conscientizada, ela se sente também, quando a empresa investe nele, ele se sente grato, né? Há Sim, uma verdade. gratidão, porque é uma troca, né? A empresa e o funcionário é uma troca, né? Uhum. E quando o funcionário percebe que a empresa está investindo nele, ele também, até por uma questão de reciprocidade, ele se torna Exatamente. um funcionário mais engajado, né? Aham. Mais Exatamente. engajado, que essa é a ideia. E Alfredo, como você acredita que lá no começo, quando você estava iniciando suas primeiras palestras, o que você acredita que era o diferencial? Porque as pessoas escolhiam o Alfredo Rocha e não outro cara para dar palestra na empresa delas?
O meu diferencial sempre foram dois principais, né? Eu poderia colocar 4 diferenciais que me acompanham até hoje, mas Tá. desses 4, 2 principais. Eu vou colocar primeiro os 4. Os meus quatro valores que me acompanham há 30 anos. Primeiro, a Uhum. simplicidade. A Uhum. simplicidade. Né? Lembrando daquela ideia da conversa de beira de fogão que você já falava. Isso, isso. Aham, sim. Mas como eu atendo muitas multinacionais e como eu falo Uhum. muito com diretores de empresa, com pessoas que têm faculdades, pós-graduação, doutorados e estão nas minhas palestras também participando, sempre quando eu falo de Uhum. simplicidade, eu gosto de deixar claro uma mensagem de Clarice Lispector, sabe, Ah, Lucas? E a mensagem de uhum. Clarice Lispector é a seguinte: não se enganem. Dá um trabalho danado ser simples. Essa é a frase da Clarice Fala Lispector. mais sobre isso. Então, quando eu falo uma frase, eu gosto de repetir ela para ficar gravado. Essa frase de Clarice Sim. Lispector, né? Uma croata que viveu no Brasil muitos anos, uma intelectual de primeira linha, né? Ela falava Uhum. pouco, ela não gostava muito de falar, deu poucas entrevistas, inclusive, mas essa colocação dela é uma colocação que eu gosto muito quando eu faço essa mensagem de simplicidade, né? Então, a frase é essa: não se enganem, dá um trabalho danado ser simples. Né? Então, porque muitas Caramba. vezes você acha que a simplicidade, então, é raso. Não, não é Uhum. nada disso. Muitas vezes você vê Aham. aí palavras bonitas, palavras maravilhosas, pessoas enubletando as porificosas das votarinosas, conspurgando a crisocilácea dos acarinídeos Nossa. inconcraditosos, e você vai ver que Não aquilo ali, sabe, é para entendi nada. impressionar. E para impressionar, mas é para impressionar, né? Uhum. Quer dizer, é aquilo que Nietzsche chamava de turvar as águas, né? Ele falava Uhum. isso, Friedrich Nietzsche, né? Interessante. Sabe, a colocação de Nietzsche é a seguinte, olha: turvem as águas para que elas se pareçam profundas. Uhum. Caramba, É muito forte interessante. isso, Orra, é muito forte isso, muito, de viu? verdade. Como é frase, eu vou falar de novo, ó. Caramba, Turvem vou as até anotar aqui, águas. peraí. Nietzsche é complicado, Nietzsche é desse tipo aí mesmo, inclusive essa é leve de Nietzsche, né? E essa é muito Aham. forte, né? E já já eu explico, porque o que tem de gente, principalmente na internet, viu, Lucas? O que tem aqui na Caramba. internet de uma rapaziada aí, o que tem de guruzinhos, Turvando a água. o que tem de gurus turvando as águas para que elas se pareçam profundas, Que é, 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 muito, legal. é muito complicado de ver, né? A gente, como palestrante, a Caramba. gente tem o poder de analisar e observar, né? Uhum. Então eu sempre tenho Uhum. essa preocupação, sabe? Primeiro, simplicidade. Mas aí, como eu citei Nietzsche, aí já entra o meu segundo grande diferencial, que é o quê? O Uhum. conteúdo. Eu tenho uma preocupação gigantesca com conteúdo. Uhum. Então, as minhas palestras, os temas que eu falo, que é liderança, vendas e motivação, esses 3 temas, eu faço questão absoluta de quando eu apresento esses temas, eu falo com conteúdo profundo, com conteúdo prático, com conteúdo real do dia a dia, sem Uhum. enubletar as porificosas das botaninosas, sabe? A linguagem é simples, é linguagem de beira de fogão, mas é com Aham. conteúdo relevante. Eu sempre desafio, falo, você pode ir na Alemanha, você pode ir no Japão, você pode ir nos Estados Unidos, na Coreia, onde você for, as ideias Sim. que estão sendo levadas sobre esses temas são essas aqui. Cada um com o seu jeitão. Caramba, Então, esses são muito bom. os meus diferenciais. A simplicidade da beira de fogão, mas com Aham. conteúdo. Né? Com Uhum. conteúdo. E aí entra 2 coisas que também fazem parte do meu trabalho, né? Que é o humor, né? O humor, que Uhum. aqui é uma coisa muito difícil, muito complicada, né? Eu Porque tem que uso ser humor. cirúrgico, né? Ah, Para não virar palhaçada, né? para não virar palhaçada, para não virar gracinha, Exatamente. né? Porque não Aham. pode ser engraçadinho, né? Não pode, uma empresa não vai contratar você, se ele quiser alguma coisa engraçada, ele leva lá um humorista
que tem o vários stand-up. stand-up que são maravilhosos, Exato. inclusive, fazem muito sucesso. Mas precisa ter o humor, que faz parte da minha Sim. personalidade, e o brasileiro também gosta de humor. Agora, todo humor linkado. O humor linkado com o texto. O humor linkado com a ideia. Né? A gente O humor tem como elemento didático, né? É isso aí. O humor como elemento didático e também um elemento de você abrir a mente e o coração das pessoas. E também, por quê? Porque com o humor você fala muita verdade. O humor você pega muito pesado. É um grande engano achar que o humor é leve. Não. É verdade. O humor é muito, você pega muito pesado com o humor. Então, eu levo sempre em consideração isso aí, né? A simplicidade, né? O conteúdo, o humor, e aí eu fecho com a objetividade. Então, objetividade. isso que as minhas palestras são seta, não são círculo. Eu não fico dando volta e volta e volta, sabe? Eu vejo entrevistas, às vezes, na televisão, falo, minha Nossa Senhora, mas quanta volta e volta. Se você peneirar mesmo aquelas 2 horas, meu amigo, dá para falar em 5 minutos aquilo ali, sabe? É verdade. Mas e numa empresa você não pode. Você vende palestra, você sabe. Você tem que ir lá, você tem um tempo, pouco tempo, precisa ser seta. Então, isso que me fez, né, desde o início, e me trouxe 30 anos depois, eu tenho a felicidade de, depois de 30 anos, ser um dos 5 palestrantes do mundo corporativo mais contratados do Brasil. Graças a Deus, primeiramente, e graças à minha equipe, graças a vocês aí também, que são meus parceiros, e principalmente aos clientes, né, que sempre contratam a gente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Alfredo, as meninas fizeram uma pergunta aqui nos comentários que eu queria tirar com você também. A gente estava falando de vendas porta a porta, né? Você fazia as vendas porta a porta das suas palestras. E eu queria entender hoje, você acredita que fazer esse mesmo estilo de vendas ainda hoje daria resultado? Em algumas cidades, sem dúvida nenhuma. Sério? Principalmente, uma dica que eu dou para quem começa a fazer palestras, sabe? Puxa, vai, tá assim de cidades carentes. Tá assim de necessidade. Tá assim de cidades. Esse é um ótimo insight. Claro, tá assim de cidades no Brasil que estão precisando. Olha, as cidades estão precisando de enfermeiros, as cidades estão precisando de médicos, tá certo? Mas as cidades pequenininhas estão precisando também de boas palestras. Eu não tenho mais... De inspiração. De inspiração. Eu não tenho mais agenda para atender as pequenas cidades. Eu só cheguei em São Paulo, na capital, em São Paulo, depois de 11 anos, depois de 11 anos de palestrante, sabe? Depois de 11 anos trabalhando nas pequenas cidades, nas médias cidades, que eu cheguei em São Paulo como palestrante. Tá? E foi importantíssimo ter ido para São Paulo. Mas, puxa vida, tá assim de cidade. Se você é um palestrante aí, está pensando em iniciar a sua carreira, nas cidades pequenas, mas com certeza o porta a porta funciona. Caraca, que legal isso. A gente está falando do mundo da internet, 2020, mundo globalizado, internet, e mesmo assim, esse método que era usado há 30 anos atrás ainda funciona hoje. Com certeza absoluta. Tem coisas que não... Tem coisas que não vai, tem coisas que mudam muito, tem coisas que não só mudam, tem coisas que se transformam, sabe? Por exemplo, lembra quando eu comecei o nosso bate-papo? Se eu fosse falar agora para um palestrante, eu falaria o seguinte, ó, entenda do OBS Studio. Se fosse há um tempo atrás, eu falaria assim, ó, faça um curso de oratória, aprenda a falar em público, fica fera em falar em público. Mas hoje não está podendo falar em público, então as coisas mudam, se transformam. Mas tem coisas que não mudam nunca. E esse contato humano, né, é um contato humano legal. Nas pequenas cidades do interior de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina, do Paraná, nossa, eu estou falando dessas capitais, do Rio Grande do Sul, porque são países. São verdadeiros países, esse interiorzão do Brasil. Maravilhosas capitais, aí o porta a porta, mas com certeza hoje, uma cidadezinha dessa, eu pegaria minha passinha na mão e viraria Correia de novo. Bom dia, meu nome é Correia, creio que trago boas notícias. É claro que hoje seria mais difícil,
porque a hora que eles olharem lá, palestrante Alfredo Rocha, se eu sair de lá, já vão no Google para ver, né? É verdade, tem isso também. Mas o porta a porta funciona muito, claro que sim. E aí entra um outro detalhe que eu falo muito nas dicas que eu dou lá no nosso canal do YouTube, no canal do Fica a Dica Palestrante, que é essa questão de que hoje você tem o seu eu offline e você também tem o seu eu online. E por mais maravilhoso que você seja pessoalmente, se o seu eu online não transparecer, não espelhar o seu eu offline, você acaba se ferrando, né? Que as pessoas vão tirar a conclusão, vão julgar o livro pela capa de um jeito ou de outro. Então precisa espelhar a personalidade para online também, né? Tanto é que nessa quarentena, as pessoas que já me conhecem, quando vêm assistir uma live que eu faço sobre algum tema, né? Eles vêm e eles querem me ver fazendo, né? Fazendo também, trazendo o mesmo humor que eu trago lá no ao vivo. E é difícil aqui, quando você está Caramba, é verdade, né? É diferente. Ainda bem que tem aí o YouTube, né? Hoje você tem as mídias aí, e lá no YouTube as pessoas têm as minhas palestras lá. Eu tenho uma palestra no YouTube, chama-se O Campeão de Vendas, que tem mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões aí de views. Então a gente também tem aí, eu confesso a você que no universo online, eu não tenho aquilo que as pessoas chamam de autoridade ainda no universo online, né? Porque parece que o universo online é um universo paralelo. Você tem o universo offline e o universo online. Agora, o bom é que as pessoas podem, né, quando nunca viram a gente, né? E como eu não sou um palestrante, Lucas, você sabe disso. Você vende palestra. Eu não sou celebridade. Apesar de eu ser o palestrante mais assistido do Brasil, disparado, ao vivo, mais de 3 milhões de pessoas, até por uma questão de tempo, e por causa dos temas que eu trabalho, né? Eu trabalho muito com chão de fábrica, falo muito sobre qualidade, motivação, qualidade. Eu não sou o palestrante da mídia. Poucas pessoas me conhecem no universo online. Eu não sou o palestrante da mídia, né? Eu sou palestrante do mundo corporativo. E eu estou também aqui agora marcando presença assim, de uma maneira mais assim, diária, quase que diária aqui no universo online. Estou gostando muito também, é um desafio maravilhoso aí pra gente. Que legal. Reaprender, né, Lucas? A gente está reaprendendo. Sim, tem que estar sempre aprendendo. É isso mesmo. Opa. Alfredo, eu queria que você falasse um pouco sobre uma pergunta que a Gabi mandou aqui nos comentários. Ela perguntou algumas dicas suas para falar bem em público. Deu uma cortada, mas eu acho, juntando as duas coisas, eu acho que você perguntou dica para falar em público, é isso? Isso, a Gabi perguntou aqui nos comentários dicas para falar em público. Bom, o primeiro passo, Gabi, é você ter certeza absoluta que o orador não nasce pronto. Essa certeza tenha. O orador não nasce pronto, o poeta nasce pronto. O orador não, ele se forma. Como assim? Essa frase é de Francis Bacon, nem é minha, tá? É uma frase de Francis Bacon. O poeta nasce, o orador se faz. Então é a primeira coisa, primeira dica. Não pense você, nossa, como fala, nossa, que performance. Eu fiz 3.700 palestras já na minha vida. O que você acha? O pessoal às vezes fala, Alfredo, lá na internet, lá no Instagram, você ainda não está solto, como você está no palco. Fala, meu amigo, eu estou aparecendo no Instagram, falando no Instagram, faz 30 e poucos dias, não faz nem 40 dias ainda. Agora, pera um pouquinho. Lá nos palcos eu já fiz 3.700 palestras, mais de 3.700 palestras. Então, dica número 2. A número 1 é essa. Não olhe e diga, eu não consigo. Eu não sou orador. Eu não nasci para falar em público. O poeta nasce, o orador se faz. Francis Bacon. Se joga, treina. Dica número 2, não perca a oportunidade de falar. Se você quer ser palestrante, se você quer ganhar a vida falando, não perca a oportunidade de falar. Olha o que eu fazia no começo da minha carreira, Lucas. Eu ia numa filosofia chamada Seichonoye. Já ouviu falar? Não conheço. Seichonoye, Lar do Progredir Infinito, Dr. Masaharu Taniguchi. Uma filosofia de positivismo, uma filosofia do positivismo, uma filosofia da gratidão. Muito obrigado, muito obrigado.
É Que maravilhosa. legal. Isso é uma filosofia. Eu ia lá, e lá você tinha a possibilidade de dar um depoimento. Eu Uhum. ia, sabe, nessas reuniões, não só por causa das ideias que eram ótimas, mas eu ia principalmente porque abria o púlpito para você abria lá o púlpito lá, a tribuna. Palco. Eu estava buscando Uhum. essa palavra. Abria a Ah, tribuna tá. para alguém que quisesse falar alguma coisa, falar. Eu ia lá só para, Que legal. nessa hora, levantar o dedinho e falar, dá licença. Mesmo que fosse só Aham. para ir lá e falar assim, olha, boa noite a todos, muito obrigado por todos estarem aqui, o meu Você nome. fez só, você aos poucos fez a sua sorte. Você, então, qual é a dica número 2? Tem um aniversário, fale no aniversário. Com licença, peça a Uhum. palavra. Ó, eu quero aqui, olha, estamos aqui todos reunidos e eu quero dizer que o João é o aniversariante de hoje, eu conheci faz pouco tempo, mas o João é uma pessoa muito alegre. Fale alguma coisa, sabe? Vai no Uhum. velório, fale no velório. Enfim, aonde você for, fale. Fale. Que... E essa é a dica número 2. E a dica número 3, óbvio, Ah. faça um curso de oratória. Faça Uhum. 10. Eu não fiz um, eu fiz pelo menos uns 40, 50. Uhum. Porque se você não destravar na primeira, você destrava. Quando eu fui falar em público a primeira vez, eu esqueci meu sobrenome. Então, Caramba! você vê, né, como é complicado falar em público. Então, Caraca! eu até disse para a plateia, eu e Deus sabia o que eu ia falar. Agora só Deus sabe, porque eu esqueci tudo. Você dá branco, mas você continua, continua, Nossa, continua, e não para. Então, essa é que a dica legal. legal. Né? Então, essas 3 dicas aí, para a nossa amiga que fez a pergunta, né? Maravilha, maravilha. Alfredo, nosso tempo está acabando aqui. E, cara, que legal! Essa nossa conversa foi maravilhosa, me surpreendeu, foi além das minhas expectativas. E eu adorei conversar aqui com você, cara. Ó, antes da gente Legal. finalizar, eu queria tirar um print dessa tela aqui junto com você, pode ser? Vamos nessa agora. Eu vou colocar, aqui eu estava baixando minha cabeça porque eu estava fazendo minhas anotações, então junto com o meu print vai também minhas anotações. Só deixa eu descobrir como eu dou print aqui nesse celular. Deixa eu pedir a ajuda dos universitários aqui. Como é que dá print nesse celular? Ah, beleza. Então vamos lá, Alfredo? Vamos lá, sim. Vai, 1, 2, 3 e... Show de bola! Boa. Maravilha! Legal. Alfredo, de novo, brigadão aí pela conversa, foi edificadora. Eu aposto que o pessoal que está assistindo gostou aí. E galera, vocês que estão assistindo, eu vou fazer o seguinte: eu vou postar esse print que eu e o Alfredo acabamos de tirar aqui na nossa live, lá no feed do nosso Instagram e nos stories também. E eu queria que vocês postassem lá nos comentários qual foi o seu maior insight dessa live de hoje. Eu vou falar aqui para vocês agora qual foi o meu maior insight, a frase que eu mais gostei que você disse hoje, Alfredo. Turve as águas para que elas pareçam profundas. Caramba, realmente. Tá Como você legal. disse, isso daqui é forte, hein, cara? Fiquem ligados, viu? Porque tá cheio de gente turvando as águas por aí, viu? Maravilha. Alfredo, brigadão aí pela nossa conversa, viu? Um abração a todos. Tudo de bom e um abração aí a Elis que fez esse contato comigo aqui. Valeu, Lucas. Maravilha. Tchau. Valeu, Alfredo. Tchau, tchau. Tchau. Galera, antes da gente finalizar aí, eu queria agradecer para vocês que estiveram aqui nessa live com a gente hoje, que ouviram o mestre Alfredo Rocha há mais de 30 anos aí como palestrante, dá algumas dicas aqui para a gente, respondeu a pergunta da Gabi, respondeu a pergunta das meninas, um monte de gente mandando aqui mensagem de que já assistiu a palestra do Alfredo e adorou, então foi um prazer falar com esse cara e foi um prazer ter vocês aqui também. Eu queria deixar 2 dicas aqui para vocês. A primeira, eu até anotei aqui para não esquecer. Acabei de falar, tirei um print da tela e eu queria que vocês colocassem lá nos comentários desse print que eu vou postar no Facebook não, no Instagram da nossa página Fica a Dica Palestrante, qual foi o maior insight de vocês, tá? E a segunda coisa, no link da bio do nosso perfil, Fica a Dica Palestrante, tem um link para a nossa inscrição nessa semana, nessa maratona da inspiração.
Maratona Inspirar, né? E nesse link vocês podem cadastrar o e-mail de vocês e todos os dias antes da live eu vou mandar um e-mail avisando vocês que a gente está iniciando nossa live e também quem se cadastrar nesse link vai ter acesso ao nosso grupo do Facebook, tá? Então depois que você acessa tudo, se cadastra, tem lá as informações de qual é o nome do grupo para vocês entrarem lá e pedir permissão, tá bom? Então se cadastra lá, que nesse grupo eu me comprometo a dar uma espécie de consultoria para todos os palestrantes que estão participando dessa live sobre o mercado de palestras. Beleza? Tem muitas informações aí sobre o mercado de palestras que não chegam até os palestrantes. Muitas vezes um cliente não fala para um palestrante direto, não dá um feedback de que a palestra dele não agradou por um motivo ou por outro. Mas ele fala para mim, que sou o cara que fiz o intermédio entre o palestrante e a empresa. Então, tem algumas informações interessantes que eu acredito que posso compartilhar com vocês e eu vou compartilhar com quem estiver lá no nosso grupo do Facebook. Repetindo, para fazer parte do nosso grupo e para receber os lembretes das próximas lives, se inscreve no link que está lá na bio da nossa página, @Fica a Dica Palestrante. Valeu e obrigado aí para quem participou. Tchau, tchau.